por que esse momento de transição? A gente vê essa dificuldade, né, às vezes muitos desafios, né, para nós, mas a gente tem muita esperança que vai melhorar, né? A Terra ela está destinada a isso. É. Então, com todos os problemas que nós estamos enfrentando agora, a Terra está destinada a um porto seguro. Essa é a afirmação da espiritualidade, a afirmação do Cristo. Então, eu confio muito nisso. É evidente que há informações que há grande movimentação das trevas para que isso não ocorra. Mas, A retardar, né? para que possa atrapalhar ou até eles esperançosos que isso não ocorra. Mas aí eu vou retornar ao ensinamento que nós já vimos através de mensagens, etc. Mas aquela pergunta: existe escuridão? Não. Existe ausência da luz. Não é Perfeito. verdade? Então, existe o frio? Não. Existe a falta de calor. Então, a Terra ela está destinada a ser esse porto seguro. Está destinada a dar certo. É evidente que há espíritos que são inseridos na Terra que estão em aprendizados, muitos vivendo a experiência da carne, para que possam também, de alguma forma ou de outra, aprender um pouco sobre a questão da moral, da ética e do amor. Então a gente, como espíritos espíritas, porém nessa encarnação, vivendo essa experiência espírita, nós, de alguma forma, influenciamos e somos influenciados. Sobre a influência que nós recebemos, que tenhamos ela como aprendizado. E aquilo que nós pudermos dar como exemplificação, seja o remédio salutar para aqueles espíritos que ainda não enxergam. Sem nenhum viés político, social ou econômico, mas nós enxergamos países ainda com a questão do subdesenvolvimento. Não estou fazendo nenhuma ligação à questão política, até porque não nos cabe avaliar a questão política. Mas nós podemos enxergar que estamos ainda, algumas nações ainda em desenvolvimento. O Brasil, como a pátria do Evangelho, onde todas as populações, todas as etnias aqui se encontram e vivem relativamente em paz, nós temos a grande responsabilidade de propagar o Evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita, mas dentro de todas as frentes religiosas. Quiçá, um dia, não possamos ter mais religião, e sim uma lei, que é a lei do amor, a lei da tolerância, do respeito, a lei a qual nós possamos olhar um para o outro sem perguntar: você é católico ou é espírita? Sim. Você é evangélico ou é ubandista, etc. Não, eu sou do Cristo. Eu sou de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou uma criatura de Deus. Nós ainda haveremos de chegar a este ponto. Certa vez, eu conversando com um amigo, a qual eu tenho muito carinho e respeito, ele me deu até um livro do Alcorão, um livro a qual, por incrível que pareça, eu leio, até para também, a nossa mente ela tem que estar expansiva e expandida. E com ensinamentos também fabulosos. Porém, o que um dia ele contando para mim sobre uma entrevista que ele leu, estava em árabe, e ele me falando que um líder religioso de um determinado país islâmico não conseguia entender que na Avenida 25 de Março havia um judeu com uma loja de um lado e vizinho à loja dele havia um árabe, um muçulmano. Como que eles poderiam estar porta com porta vendendo no mesmo comércio? E ele não entendia isto. Como um judeu poderia ser amigo, né, de um seguidor do Islã? E ele falou: mas no Brasil isso é possível. Lá nós temos judeus que entram na mesma rua, na mesma calçada de um árabe. Temos africanos com todas as suas características que andam na mesma rua de um evangélico. Então, no Brasil, nós ainda temos
algumas intolerâncias, mas elas são mínimas. Lá nós conseguimos viver em paz e harmonia, porque é um país destinado ao bem, por maior que sejam as dificuldades que nós enfrentamos, por maior que sejam questões políticas mais diversas que nós enfrentamos. É um país destinado a dar certo, é um país destinado ao bem. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.